Assalamu alaikum, tudo bom com vocês? Boa noite. Gente, hoje eu resolvi vir aqui no canal falar sobre esta peça aqui. Sim, provavelmente todos vocês, ou a maioria de vocês, já viu essa peça nas mãos de algum árabe, ou no mundo árabe, né? Caso vocês já tenham viajado para um país árabe, ou nas novelas, né, que remetem ao mundo árabe, né? Tem sempre um muçulmano dedilhando esta peça, né, ou portando ela no pulso ou no bolso, né? E muitos confundem, né, chamam ela de terço árabe, rosário árabe, quando na verdade é um termo errôneo, né? Ela não em nada tem a ver com terço, em nada tem a ver com rosário. Ele é apenas um objeto, né, para que os muçulmanos usam para contabilizar as suas orações, para não perder a contagem das suas orações diárias, né? Naqueles momentos em que eles param para fazer algumas recordações de Allah, algumas invocações de Allah, alguns louvores de Allah, né? Eles fazem repetidas vezes, e aí para terem um controle de quantas vezes eles fizeram, né? Ou de não se perderem na sequência, porque algumas dessas orações elas seguem uma ordem, né? Uma numeração específica, né? Eles não se perderem nestas orações, né? Mas em nada ele tem a ver com o nosso texto aqui católico, por exemplo, que é tido como um objeto religioso, né? Esta peça ela não é citada no Alcorão como necessária, como fundamental para a realização de alguma oração no mundo árabe, né? No mundo islâmico, né? Propriamente dito, né? Ela se chama Masbahá, né? Em alguns países ela se chama de Misbahá, Tasbih. No Egito ela é chamada de Sebha ou Masbahá, né? Mas é apenas uma questão de regionalismo, né? Tudo diz respeito a este mesmo objeto que tem o seu nome, cujo nome tem raiz, né? Tem origem na palavra Tasbih, do árabe louvar, né? Orar. Bem, mas antes da gente se aprofundar mais sobre este objeto aqui, sobre Masbahá, deixe o seu like, compartilhe este vídeo, se inscreve no canal, né? Seu like é muito importante para que o YouTube saiba que este vídeo contém uma informação relevante, né? E compartilhe este vídeo com alguém que você acha que vai gostar de saber sobre o Masbahá, né? Sobre essas informações que eu tenho para oferecer aqui sobre o Masbahá. Bem, qual a origem do Masbahá? Bem, o Masbahá, ele tem uma origem bem mais recente do que o Alcorão, né, do que a criação da religião islâmica propriamente dita. Então, antigamente, ele não existia. Ele já é uma coisa, né, mais contemporânea, digamos assim. Embora bem antiga, mas contemporânea, com relação, né, à idade do Alcorão, da religião islâmica, né, ela é bem mais recente. Há indícios de que o profeta Muhammad ele possuía um objeto mais ou menos assim, com 12 mil contas, ou bits, né? Que ele fazia então 12 mil invocações, recordações de Allah por dia, ou até mais, dependendo do número de vezes que ele utilizasse esse objeto, né? Talvez, eu não estou afirmando aqui, talvez daí tenha surgido, né, a Masbahá, né? Mas a Masbahá em si, ela não, como eu falei, ela não é citada no Alcorão como um objeto religioso ou divino necessário para as orações dos muçulmanos, né? Antigamente, os muçulmanos, eles utilizavam as sementes de tâmara. Sim, a tâmara, ela é um fruto sagrado, né, para o mundo árabe, tanto pelo seu valor energético, mas também porque era o fruto com que o profeta Muhammad, né, que a paz de Deus esteja com ele, se alimentava no deserto quando ele saía para as peregrinações, ou quando ele ia jejuar no deserto para orar, né, para se conectar com Allah. Ele se utilizava da tâmara para se alimentar com água ou chá. Então, os muçulmanos costumavam juntar as sementes da tâmara para ir contabilizando as suas súplicas, né, as suas invocações a Allah, suas recordações de Allah. Mas no Alcorão, né,
se existe alguma forma oficial, digamos assim, na religião islâmica, né, citado pelo Alcorão, né, reconhecido pelo Alcorão, de fato, é a mão direita. Sim, a mão direita era utilizada para fazer essa contagem que hoje, né, a grande maioria dos árabes, dos muçulmanos, né, fazem aqui através da Masbahá. Era feita com a mão direita. Muitos ainda se utilizam da mão direita para contabilizar as suas orações, né? Então, eles utilizavam cada ponta dos dedos e cada listrinha que você tem aqui na mão, gente, no dedo, eles começam 1, 2, 3, 4, aí contam com a ponta do dedo, ou seja, totalizando aqui 33 vezes, né? Que corresponde às 33 louvores ou recordações de Alá feito no dhikr, que são exatamente essas invocações a Alá. E como se faz o dhikr? Você contabilizando aqui nas mãos, você vai fazer 33 vezes, como eu falei. E a Bíblia possui também 33 contas. Então você pode fazer na mão ou na Bíblia. Há também uma Bíblia que possui 99 contas. Por que 99 contas? Acredita-se que porque sejam 99 os atributos de Alá contidos no Alcorão. Sim, no Alcorão ele cita 99 diferentes adjetivos para Alá, né? Então, por isso que eles também confeccionam as Bíblias com 99 contas, né? Elas possuem uma peça aqui diferenciada para determinar onde encerra uma sequência e começa outra. A de 99 peças possui 3 sequências de 33 e a de 33 peças, 3 sequências de 11. Então, como se dá o dhikr? O dhikr são, como eu já falei, são recordações de Alá, louvores a Alá, né? Recordações, invocações a Alá. Então, aqui na Masbahá de 33 peças, o muçulmano, ele faz 11 vezes. Ele diz Allahu Akbar. Quando ele chegar nessa peça diferente, como eu já falei, ele percebe que já completaram as 11. E aqui ele vai fazer 11 Subhanallah, que é glorioso seja Allah. E as últimas 11 ele vai falar Alhamdulillah, que é graças a Deus, ou graças a Allah. Então esse é o dhikr chamado, né? E aí o mesmo procedimento, só alterando o número de vezes com a Masbahá de 99 peças, tá bom? Então, eles utilizam esses objetos para a contagem das orações, como eu falei, mas eu quero deixar claro que eles não utilizam este objeto como um amuleto, né? Como um objeto de proteção, de sorte, né? E sim, exclusivamente para a contagem das orações. Mas é claro que pelo significado que talvez isso contenha para eles, né? Por lembrá-los dos seus momentos de oração, né? É comum você ver um árabe portando essa Masbahá no pulso, assim, ou no guidão da bicicleta, ou no retrovisor do carro, né? Ou dentro da bolsa, no caso de uma muçulmana, né? Não, como eu falo, como proteção, ou atribuindo um valor místico, ou religioso, ou divino para este objeto. Não, simplesmente pelo significado que ele contém. Até porque a religião muçulmana, ela proíbe qualquer tipo de amuleto, né? Você cultuar qualquer objeto de sorte, você atribuir sorte ou uma conexão com o divino, um poder de proteção a um objeto, né? Então é proibido. E também é proibido usar como adorno, né? Diferente da gente aqui no mundo católico, que você utiliza terço. Tem gente que eu já vi gente usando terço no pescoço, às vezes até uma joia, né? No formato de terço. Eu tenho uma joia assim, um cordãozinho no formato de terço de ouro, assim. No mundo muçulmano é proibido. Então, com certeza,
eles utilizam esses objetos no carro mais pelo significado e não porque eles possuam algum poder, né? Ou até por uma relação afetiva com o objeto, né? Porque eles utilizam, uma vez eles utilizam muito para orar, né? Claro que aquilo ali, para eles, termina se tornando um objeto catalisador de boas vibrações, né? Positivas, né? Então, eles não têm esse poder, essa peça ela tem este poder de auxiliar o muçulmano na contagem das orações, mas não tem nenhum poder de proteção, né, de trazer boa sorte. Não, isso aí não pertence ao mundo islâmico, né? Bem, de onde veio todas essas minhas masbahá, né? Existem masbahá de todas as... Eu fiz uma seleção aqui de algumas, mas só para mostrar para vocês que a masbahá ela pode ser confeccionada através de vários materiais, com vários materiais. Existem masbahá de todos os preços, né? Para todos os gostos, para todos os bolsos, né? Existem masbahá de pedras preciosas, de pedras semi-preciosas, de marfim, de madeiras nobres, de sementes, de plástico, de resina, né? Essa aqui, todas essas daqui, desculpa, todas essas daqui eu ganhei de presente de um amigo que eu tenho, né, egípcio, e que ele mora na Arábia Saudita. Um dia ele estava viajando para Meca, para passar um tempo em Meca, alguns dias em Meca, e ele disse assim: Patrícia, eu estou indo para Meca, eu queria te trazer um presente. O que seria? Na mesma hora eu disse: eu quero uma masbahá para mim, quero uma masbahá. E aí ele não comprou uma apenas, ele comprou várias. Aqui não tem nem metade das masbahá que eu tenho aqui em casa. Por que ele comprou várias? Porque ele queria que eu presenteasse minha mãe, minha irmã, meus amigos com ela. Os árabes, eles são muito generosos, são muito gentis, cavalheiros, atenciosos, né? Então, é por isso que eu tenho essa grande quantidade de masbahá comigo. E por que eu quis uma masbahá da Arábia Saudita? Ela é lá da Arábia Saudita. Porque Medina, para quem não sabe, é o segundo maior centro religioso, né, do mundo islâmico depois de Meca. Então, imagina uma masbahá sendo comprada ali nos arredores da mesquita de Medina, né? Sim, ele comprou essas masbahá para mim, nas lojinhas que circundam a mesquita, né? Exatamente ali vendendo essas masbahá para os peregrinos, né? Para os turistas religiosos que vão ali a Medina. E aí você imagina aquela mesquita o tempo todo em oração, milhares, milhões de pessoas frequentando aquele lugar e orando. O quão impregnados esses objetos estão de religiosidade, de espiritualidade, né? Do divino, né? Sim, eu que não sou muçulmana, eu atribuo, assim, né, um poder de proteção a este objeto, sim, um significado afetivo, né, um significado religioso para mim, né? Isso aí depende de cada um, né? A sua fé, a sua crença, né? Se ela é voltada para uma coisa boa, né? Se ela lhe faz bem, se ela lhe tranquiliza, por que não, né? Ao contrário dos muçulmanos, que eles não podem atribuir esses valores que eu acabei de citar para esta peça, e sim apenas, né, atribuir a sua utilidade de controle de contagem. Esse meu amigo, por exemplo, ele possui uma masbahá no retrovisor do carro dele, né, mas ela foi da mãe dele. Então eu acredito que ela esteja lá pela memória afetiva que ela carrega, que aquela masbahá carrega, e não no sentido de proteção. Mas se também for no sentido de proteção, por que não, né, gente? Tem vários tipos de muçulmano, desde o muçulmano mais radical, que segue ali a risca o Alcorão, e aquele que tem uma relação mais leve, né, quase que cultural com o Islã, com o Alcorão, né? E por que não, né, se ele se sentir bem, né, se ele vê naquela peça, sente naquela peça um amparo espiritual, né, um conforto, por que não? Mas aí não vamos adentrar demais neste assunto, que já foge totalmente aqui ao tema, que é a masbahá em si. Bem,
Depois eu vou fazer um short vídeo mostrando as demais masbarrar, porque se eu fosse mostrar aqui tomaria muito tempo, né? Eu as coloco ali naqueles 2 anjos ali barrocos que eu tenho, um de cada lado da cama, junto com meus terços. Sim, eu tenho vários, são presentes da minha mãe, são presentes de amigos, né? E as minhas masbarras estão lá também, né? Eu vou fazer também um vídeo, eu presenteei minha irmã com esta verde e com uma de pérolas, e ela pôs a de pérolas no retrovisor do carro dela. Então, como ela está agora em Campos do Jordão, porque ela não é obrigada a nada, e eu tô aqui neste calor de 40 graus, e ela tá lá no frio de menos 3 graus, amanhã eu vou até a casa da minha mãe colocar o carro dela para funcionar, e aí vou aproveitar e vou fazer um short vídeo mostrando a masbarra de pérola dela que está no retrovisor do carro, né? Porque seria inviável fazer isso agora. E tem uma outra também muito linda que eu presenteei minha mãe, além dessa aqui. Essa aqui também é da minha mãe, ela me emprestou para mim fazer esse vídeo, né? E ela tem uma outra também, eu presenteei ela com uma segunda também muito linda, muito cheia de detalhes, mas ela achou ela tão linda que ela guardou tanto que ela não conseguiu achar para me emprestar também para fazer esse vídeo. Mas assim que ela achar, eu vou também deixar lá a foto ou um vídeo, né, destas masbarras que eu estou falando, para vocês darem uma olhada e se inspirarem, tá bom? Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, né? Esse era tudo que eu tinha para falar sobre masbarrar, mas se você sabe algo mais sobre masbarrar que eu não mencionei aqui, deixa nos comentários, tá bom? Compartilha este vídeo, como eu falei. Se você não deu like no começo, dá o like agora, tá bom? E até a próxima. Tusbihu al khair. Ma salama. Tchau, tchau.